Exercício número 1 da aula 86 do terceiro ano do ensino médio. Usando uma folha quadrada de cartolina, de lado 30 centímetros, deseja-se construir uma caixa sem tampa, cortando-se seus cantos em quadrados iguais e dobrando convenientemente a parte restante. Veja a figura. Qual a área da caixa em função de y? Tá? Então veja bem, aqui do nosso lado direito tem uma caixa de papelão fechada. Eu quero construir uma caixa. Só que eu não quero essa parte aqui de cima. Essa área não vai ter. Só vou considerar a área lateral e a parte do fundo desta caixa. Certo? Muito bem. Vamos começar a pensar um pouquinho aqui. Ó. Você concorda que x é esse pedaço aqui, ó, da caixa? É esse pedaço aqui, ó. Então, esse aqui é o valor de x. Para achar a parte do fundo aqui, bastaria simplesmente eu multiplicar x vezes x. Só que eu quero que a área dessa caixa seja em função de y. Ou seja, não pode existir x. Então, eu vou pensar assim. Bom, o que é o x? O x são os 30 centímetros, certo? São os 30 centímetros diminuído desse pedacinho y mais esse pedacinho y. Ou seja, eu vou diminuir de 2y. Certo? Pois bem. Agora, o que vai representar, como é uma caixa quadrada, e eu vou destacar aqui, ó, o que vai representar esses pedacinhos aqui? Ó? Esses pedacinhos vão representar a parte lateral da caixa, certo? E eu preciso saber qual é o valor de cada um desses aqui. Ok? Pois bem, vamos pensar o seguinte. Se essa partezinha verde é x, essa outra partezinha azul aqui vai coincidir exatamente com a altura da caixa, né? Ou seja, eu vou ter aqui um valor y e aqui embaixo um valor de x. Então, para mim calcular essa área, basta multiplicar o x vezes o y. Concordam? Só que tem 4 faces laterais. Então, eu preciso multiplicar isso por 4. Então, vamos pensar o seguinte. Como é que eu vou fazer para calcular a área desta caixa? Tá? A área que eu vou chamar de área total. Eu tenho que somar a área lateral, que são esses 4 pedacinhos aqui, mais a área da base, que é esse outro pedaço que está aqui embaixo, que multiplica o x vezes o x. Agora, como é que eu vou fazer, então, para calcular a área lateral? Basta eu calcular uma área e o resultado multiplicar por 4, concordam? Então, aqui será 4 vezes... Qual é a base? É o x, que multiplica a altura dessa caixa. Que vale quanto? Vale o y. Aqui eu calculei... Quando eu faço isso, eu calculo essa partezinha rosa aqui, essa parte lateral. Agora eu tenho que somar com a parte de baixo da caixa, que é representado por x vezes x. Fazendo isso aqui, eu acho essa área da base. No entanto, o nosso exercício está pedindo em função de y. Então, não pode aparecer esse x. E é por isso que eu fiz antes aqui o que significa o x no meu problema. O x é 30 menos 2y. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 30 menos 2y. Vamos lá. A área total será igual a 4, vou abrir parênteses aqui, e eu vou multiplicar esse 30 menos 2y, que é o valor de x,
eu vou multiplicar pelo y. Fecha parênteses. Estou fazendo bem passo a passo, tá? E agora eu tenho os 2x, ou seja, eu vou ter que multiplicar 30 menos 2y por 30 menos 2y. No lugar do x, eu coloquei o valor 30 menos 2y. E agora, resolvendo essa conta, eu vou encontrar então a área em função de y. Vamos lá. A área total será igual. Primeiro eu tenho coisas para resolver aqui dentro do parênteses. Então, esse 4. Agora, esse y, ele vai multiplicar tanto o 30 quanto o menos 2y. Então, y vezes 30 vai dar 30y. Y vezes menos 2y vai dar menos 2y ao quadrado. Fecha parênteses. Mais. Agora eu vou resolver esse problema aqui, ó. Eu vou pegar o 30 e multiplicar pelo 30 e o 30 multiplicar pelo menos 2. Então, tem uma conta grande aqui. 30 vezes 30 vai dar 900. 30 vezes menos 2y vai dar menos 60y. Ok? Não fecha parênteses porque tem a segunda parte da multiplicação. Agora, esse menos 2y vai multiplicar o 30 e também vai multiplicar o menos 2y. Então, menos 2y vezes 30, menos 60y. E menos 2y vezes menos 2y, menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4, y vezes y é y ao quadrado. Agora, vamos lá, ó. A área total será, esse 4 agora vai multiplicar tanto o 30y quanto o menos 2y ao quadrado. Então, aqui 4 vezes 30 vai dar 120y. 4 vezes menos 2y vai dar menos 8y ao quadrado, certo? Não preciso mais de parênteses, mais. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes aqui, ó. Ficará 900, juntando menos 60y com menos 60y, menos 120y. E aqui mais 4y ao quadrado. Perceberam? Agora é simplesmente juntar os termos semelhantes. O menos 8y ao quadrado com o mais 4y ao quadrado. Como resultado, vai dar menos 4y ao quadrado. Vejamos outra coisa que eu posso juntar aqui. O 120y positivo com o 120y negativo. Vai dar 0. E o último que sobrou foi o positivo 900. Pronto. Encontramos aqui o valor da área em função de y. Olhando nas nossas alternativas, nós vamos verificar que a letra C é aquela que responde a nossa questão. O exercício 2 é um exercício do Enem, lá de 2010, e ele diz o seguinte, que um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado abaixo. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desses objetos foi de... Esse formato cúbico me diz muita coisa. Por quê? Porque cúbico vem de cubo e cubo tem todas as arestas com a mesma medida. Isso significa dizer que o cubo maior tem 12 centímetros de aresta, então ele tem 12 de largura, 12 de comprimento e 12 de altura. O cubo menor que está lá dentro, ele tem aresta 8, então ele tem 8 de comprimento, 8 de largura e 8 de altura. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o volume do cubo maior, vou calcular o volume
do cubo maior e diminuir do volume do cubo menor. A partir do momento que eu pegar o maior e diminuir do menor, eu vou encontrar essa parte restante que sobra aqui do nosso porta-lápis. Certo? Então vamos lá. Como é que nós calculamos o volume de um cubo? O volume do cubo, vamos repetir, vamos relembrar aqui. Volume do cubo. O volume nada mais é do que o valor da aresta elevado ao cubo. Ou seja, lado vezes lado vezes lado. Então, neste caso aqui, o volume do cubo maior seria o 12 elevado ao cubo. E eu vou subtrair do volume do cubo menor. E o volume do cubo menor é 8 de aresta elevado ao cubo. Então, ao fazer esta nossa multiplicação, 12 elevado ao cubo e 8 elevado ao cubo, é só fazer a subtração e nós encontramos o valor que restará, ou seja, o volume de madeira que foi utilizado na confecção desse objeto. Agora temos que fazer continhas. 12 vezes 12 vezes 12 vai dar um total aí do volume de 1728. 1728. Menos, agora 8 ao cubo, que é 8 vezes 8 vezes 8. Deu 512. Então, ao diminuir 512 de 1728, o que resta? Resta um volume de 1.216 centímetros cúbicos. E este aqui é o valor que foi utilizado aí, o volume da madeira. Letra D.